Louvado seja Deus neste dia maravilhoso, que a graça do Senhor esteja conosco sempre. E vamos partilhar hoje no Evangelho de João, neste canal do Avançar com a Núbia, capítulo 6 e o versículo 40, para a nossa meditação maravilhosa neste dia. E aqui nós vamos ler o 40 que diz assim: Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmão, isso é uma mensagem que nos enche o coração, nos alegra, porque nós sabemos que o nosso Deus tem um propósito para nós. Tem algo muito importante, maravilhoso, muito mais do que tudo que Ele já tem nos dado até hoje. Ele morreu na cruz, ressuscitou, perdoou nossos pecados, pagou o preço, tomou das trevas a nossa vida e colocou na sua maravilhosa luz, trazendo salvação para todos nós. Mas ele tem um alvo importante para a nossa vida que nós não devemos esquecer. Um certo dia estava Jesus orando no Monte das Oliveiras, já perto da sua morte e ressurreição, e ele deixou os discípulos para orar, lá em Lucas, no capítulo 22. E quando ele voltou da oração, os discípulos estavam dormindo. Jesus fez uma pergunta: por que estás dormindo? Será que a gente está dormindo, irmão? Sobre a vinda de Jesus? Jesus está dizendo: por que estás dormindo? Não chamei vocês para dormir, chamei vocês para avançar, chamei vocês para se desenvolver na palavra, chamei vocês para ser motivado pelo Espírito Santo. Então aqui Jesus Cristo diz que todo aquele que nele crê, essa é a vontade de Deus, que aquele que crê tem a vida eterna e ele ressuscita no último dia. Ele disse: eu ressuscito. Ele disse que era ele que ressuscitava. Então essa palavra, nós precisamos ter muito crédito nessa palavra do Senhor, porque ela é o centro da nossa história, é o centro da nossa luta, é o centro da nossa vida. É a guerra final vencida, porque nós temos batalhas para enfrentar, mas tem uma guerra final que é essa. E nessa guerra final, o Senhor nos dá esse direito de eternidade com Ele. Esse é um plano que nós devemos estar sempre acordados, não dormindo, mas acordado. O sono, que não seja em nós aquele sono espiritual, despercebido, como aquelas 5 virgens que são imprudentes, estavam despercebidas, e ali o noivo veio e elas ficaram, perderam a festa. Então que nós não estejamos assim, despercebidos, não estejamos dormindo espiritualmente, porque o sono, ele desmotiva, mesmo agora no nosso corpo físico, o sono desmotiva. Ele tira aquela vontade do que está ao nosso redor e a gente chega só querendo dormir. Então, no espiritual não é diferente, o sono desmotiva. Deixa a oração para mais tarde, a leitura para mais tarde, a adoração para mais tarde, vai desmotivando, vai colocando na frente as coisas desta vida, se inquietando, se perturbando muitas vezes. E o Senhor diz: não chamei vocês para dormir, porque a minha vontade é todo aquele que crê no Filho, que Ele ressuscitou, que morreu por nós, que tem a vida eterna, porque Jesus disse: eu ressuscitarei no último dia. Esse é o bem maior, esse é o bem mais importante que nós temos na nossa vida, é a eternidade. Que adiantaria nós sofremos tanto nesta vida, batalhamos tanto nessa vida, e no final das contas nada terminasse nisso, só sofrimento e incerteza, e às vezes derrota e umas vitórias muito poucas. Não, o Senhor Jesus está dizendo que ressuscita no último dia, porque essa é a vitória final, é o ouro precioso, é a joia preciosa que tem guardada para nós, esse tesouro que está na nossa fé no barro, aqui no vaso de barro, está guardado, ele disse, e que a nossa fé persevere até o fim, que nós não estejamos inquietos nesta vida, que a nossa fé nesta palavra nos dê a segurança, nos dê a certeza de que nós temos um alvo a alcançar, nós temos uma meta, nós temos um alvo, nós temos um foco para estar todos os dias ali, porque o Senhor disse que ele viria como um ladrão, porque ele não dizia o dia, mas ninguém está esperando ladrão. Nós estamos esperando o Salvador Jesus, nós estamos esperando o Rei da Glória, vestido de majestade, cheio de glória, vir com seus anjos levar a sua igreja. É isso que nós estamos esperando. Então nós não estamos esperando ele como um ladrão, apenas pela surpresa, só nessa parte, nessa simbologia de surpresa.
mas a nossa alegria está em saber que Ele vai ressuscitar aqueles que crêem. E nós precisamos estar acordados, desmotivados, assim, com as coisas desta vida, não vai levar a lugar nenhum. Essa desmotivação, nós precisamos estar motivado, de foco no alvo, não perder o alvo, não perder a esperança, não perder a fé, de que tudo que Ele já fez por nós ainda vai ter coisa melhor, o melhor está por vir, e o por vir é a eternidade. É morar com o Senhor para sempre, é sair desse sofrimento para sempre. Muitas vezes eu me deparo com algumas dificuldades, como todo mundo, e eu fico ali, muitas vezes, com o coração que é fraco, a natureza humana, querendo se inquietar, e eu volto a pensar, digo, meu Deus, para que me inquietar com isso? Se isso vai passar, se isso já está passando, se o melhor vai ter que chegar, o melhor está por vir, o melhor vai acontecer, que é a eternidade com Cristo, e não vai ter mais dor, sofrimento. Ele disse que não tem mais nada, a promessa dele é que lá só tem alegria, só tem a paz. Por que eu vou me inquietar? Por que eu vou me entristecer? Por que eu vou dormir? Por que eu vou me desmotivar com as coisas de Deus, com as coisas da vida? Porque diz a palavra de Deus que o homem que cuida só desta vida é um miserável. Eu não quero ser um miserável, eu quero cuidar das coisas de Deus, eu quero estar atento. Então que você também, neste dia, receba essa mensagem de alerta, de atentamento, de avivamento, de esperança, de fé. E que possamos estar unidos nessa fé, na certeza do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai nos ressuscitar, Ele vai nos dar eternidade, irmão. Isso é um bem muito especial. Não vale a pena a gente ficar ligado só nas coisas dessa vida. Não vale a pena. Deus cuida de nós, Deus cuida de você, Deus olha para o seu problema, para a sua dificuldade, Ele vê tudo, Ele se encaminha o seu olhar para lhe livrar do mal, do perigo, todos os dias. Mas Ele diz aqui que tem uma eternidade para nós. E isso é motivo de muita alegria. Uma palavra dessa conforta a gente, conforta toda a humanidade por muitos e muitos anos. Uma palavra dessa nos tira o desânimo, nos tira a tristeza, nos dá esperança, nos dá alegria, nos faz ver que há um Deus cuidando de nós, que há um Deus que nos ama com amor especial, com amor sincero, com amor fiel, que não quer ver a gente sofrendo para sempre. Esse sofrimento Ele ajuda, esse sofrimento Ele cuida, esse sofrimento Ele tira o cansaço, nos traz grandes vitórias no meio dessa trajetória. Nós temos uma guerra, nós estamos vencendo batalha a cada dia. Deus está vencendo por nós. Mas a guerra final, quem vence é o Senhor. Quando Ele destruir toda a obra maligna, Ele vai nos ressuscitar para uma eternidade. E esse seja o nosso alvo, esse seja o nosso foco, esse seja o nosso pensamento todos os dias. Quando as lutas vierem, as dificuldades, a gente se encher da alegria, da vitória final, do que está por vir, que é melhor que tudo nesta vida. É um bem precioso guardado por Deus que ninguém toma. O Senhor disse que a nossa paz ninguém toma de nós, está guardada. Porque nós estamos esperando o Salvador. Ele está às portas a cada dia. Faz muitos anos que Ele está à porta a cada dia, porque para Ele 1000 anos é como um dia. Então nós estamos esperando Ele. Que o seu coração e o meu coração estejam esperando. Com alegria, não desesperado quando chega um ladrão na nossa porta, mas com alegria que vai chegar o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que está acima de tudo, aquele que pode tudo, aquele que nos ama mais do que todos. Esse é que é a nossa alegria, essa é que é a nossa vitória final, quando terminar toda essa guerra. Então nós precisamos estar acordados. Por que dormindo? Se tem um bem especial para receber, e se eu dormir eu vou perder. Por que dormindo? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar um pouquinho, irmão, para a gente pedir mais força a Deus neste dia, mais alegria de esperar a sua vinda, sabendo que Jesus tem uma palavra de verdade, de poder, de autoridade, de força e de amor por cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estou, meu Deus, com a tua graça infinita, orando, Pai, pedindo que a graça do amor infinito, o Teu Espírito Santo nos convença, Pai, desta palavra santa, nos convença de que essa é a verdade, nos convença de que essa é a vontade do Senhor para cada um de nós, para todos aqueles que vão ler a Bíblia, que vão orar, que vão ouvir essa palavra, que vão ser um seguidor dos teus testemunhos, dos teus caminhos, das tuas promessas.
Senhor, que a tua graça nos encha, que o teu Espírito Santo nos encha cada dia, nos faz entender cada dia mais, Senhor Deus, que a nossa vida, o nosso alvo, o nosso foco é a eternidade contigo. Que Deus abençoe, Pai, cada um de nós, para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor, que todos sejam agraciados pela misericórdia do Senhor.